Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Bola. Vamos falar de futebol, para isso convidámos Abel Camará, avançado, jogador profissional de futebol, 29 anos. Abel, bem-vindo. Estás em Portugal desde sempre, nasceste cá, as tuas origens são da Guiné-Bissau. Fala-nos um pouco sobre isso. Os teus pais vieram para cá bem cedo, para tu poderes também nascer cá. Fala-nos um pouco sobre o teu contexto familiar antes de passarmos à tua carreira. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Em relação a estar cá, desde sempre em Portugal, os meus pais, como toda a gente sabe, as condições na Guiné não são as melhores. Eles vieram aqui em busca de uma vida melhor e tentaram nos proporcionar tudo o que podiam na altura para sermos alguém na vida, né? Felizmente, e somos todos, mais os meus dois irmãos, tenho um mais velho e um mais novo, que um está em Inglaterra e o outro está cá. Não conseguimos todos ser jogadores, né? Tínhamos todos esse sonho, mas graças a Deus consegui e tenho que agradecer muito aos meus pais, porque se eles não fizessem o que fizeram até hoje, acho que não tinha conseguido. Quando é que o futebol aparece na tua vida? O futebol aparece de uma forma meio estranha, né? Porque eu não gostava de futebol. Porque eu lembro-me que o meu pai queria ver o futebol e eu dizia ao meu irmão, vamos mudar de canal, vamos ver que não dá nenhum jogo de futebol hoje. Mas quando o meu irmão mais velho, que eu tenho como um ídolo e um exemplo, ele sempre a tentar jogar, tentava no Real Massamá, tentava no CSC da Pontinha, mas só que na altura só se podia jogar com um estrangeiro. E na altura o concorrente dele era o Nani. Sei que está aí de um grau de dificuldade, né? E ele começou a gostar e eu também comecei a interessar-me, como ele era o meu irmão mais velho, eu andava sempre atrás dele, comecei-me a interessar. E fui ganhando o gostinho, mas a partir dos 16 anos, aí é que disse, quero levar isto a sério e quero ser um jogador de futebol profissional. Começas no Real, desde os infantis, ainda estás no Real quando percebes que querias ser jogador de futebol profissional e depois no teu percurso de formação há também o Oeiras. Fala-nos um pouco como é que foi esta tua formação. No Real, até assinar pelo Real Massamá, tinha sido dispensado 3 vezes. Mas como os amigos todos iam, todos os anos, vamos ao Real, há treinos e vamos lá. Eu disse, também vou. Não vou ficar a brincar com ninguém na rua, vou com vocês. E depois, quando consegui assinar pelo Real, fui numa altura em que já não havia captações, ou seja, o foco do treinador estava todo em mim, eles já tinham a equipa, e eu estava ali a treinar com eles. Ia treinando, ele gostou e jogava na altura, quando comecei, era segundo avançado. E depois fui para o Oeiras, e foi das melhores fases da minha vida, em termos de carreira de formação, foi no Oeiras, sem dúvida. Um clube que gosto muito, tenho muita consideração e pela zona de Oeiras também, uma grande zona. E depois dás o salto para o Belenenses, ainda como júnior, e também como júnior é chamado pelo Rui Jorge a uma convocatória da equipa principal. Em pouco tempo chegas à equipa principal do Belenenses sem jogar, para um jogador que tinha sido dispensado 3 vezes no início da carreira. É verdade, e nos entretantos, antes de ir para o Belenenses, já tinha ido lá treinar e na altura eles queriam que eu fosse para lá, mas só que eu tinha dificuldades por causa do transporte. E faltei um jogo com o Lino da Velha e como miúdo fiquei envergonhado e não liguei ao treinador e disse, olha, faltei por causa disto e aquilo e deixei de ir. E depois no ano seguinte fui lá outra vez e o Belenenses não, faltaste naquele ano que nós queremos muito, não ficas cá e vais para o Oeiras. Então quando vou para o Belenenses, dou graças a Deus até hoje por ter apanhado o Rui Jorge, porque naquele ano de júnior, no último ano, era entre aspas a nossa última oportunidade. Ou conseguíamos assinar um contrato profissional, ou íamos ter que dar uma volta enorme até chegar a um patamar superior. E nesse ano, as coisas estavam-nos a correr bem a nível de equipa e individual nos júniores, e na equipa sénior as coisas não estavam a correr muito bem, acho que já eu no terceiro treinador. E quando o Rui Jorge é chamou, entre aspas, os miúdos que estavam a despontar. E foi bom para todos nós. Como é que foi essa semana, quando percebeste que ias ser convocado, Primeira Liga, quando percebeste que ias ser convocado, toda aquela envolvência ali com grandes craques, na altura, nessa equipa do Belenenses, como é que foi essa semana e aquele dia do jogo? A primeira vez que entrei no balneário, o treino começava às 10, e eles normalmente tinham que estar às 9h30, eu cheguei lá às 9h50, pensei que 10 minutinhos dava para equipar e ia-me embora.
depois estou no corredor, todo nervoso, depois olhas, vem Silas, vem Zé Pedro, vem Venda, vem Júlio César, tu ficas, és na televisão, e agora estou aqui a treinar com eles, a primeira semana foi, acho que quase nem tocava na bola, tinha medo de me encostar neles, que eles ficassem chateados, mas só que depois o Missa teve uma conversa comigo e disse, olha para isto como se estivesse nos Júniors, e quando as coisas começaram a fluir, fui convocado para o jogo contra o Rio Ave em casa. E foi uma sensação muito boa, muito boa. Até hoje não me esqueço, o nervosismo antes do jogo e durante o jogo. Acabei por não entrar, mas só o feeling de estar ali no banco já foi muito bom. E também fruto disso, assinas contrato profissional pelo Belenenses, mas no primeiro ano vais cedido para o Estrela da Amadora. Porquê? Na altura, era o João Carlos Pereira, o treinador na altura, e tínhamos muitos avançados. Eu lembro que era o Ioncha, mais tarde chegou o Lima, que depois é o que vai para o Benfica. E eu sei, ele disse-me, e eu concordei com ele que não estava preparado. Eu acho que se ficasse naquele plantel, na Primeira Liga, ia fazer para aí 7, 8 jogos, não sabemos, né? Mas na altura falei com os meus pais e com o meu empresário na altura e achámos melhor ser emprestado. E na altura tinha o Carregado, da Segunda Liga, e tinha o Estrela da Amadora. E o Carregado ia-se passar mais ou menos o que se ia passar no Belenenses, né? Não conhecem, não sabem quem é. Sim. E naquela altura não se arriscava tanto nos jovens e fui para o Estrela da Amadora. Foi um ano de aprendizagem, muita luta, muito sofrimento, todos os problemas que o Estrela teve. E eu ali com 19 aninhos, o primeiro ano de cena, disse, será que é todo lado assim? Mas ajudou-me muito e preparou-me para o ano seguinte. Ano seguinte que ficas no Belenenses, a disputar a Segunda Liga, nesse ano, o Belenenses, mas foi uma excelente época para ti, 28 jogos e 5 golos também, muito fruto da aprendizagem que tiraste do Estrela. Sim, aprendi muito com os jogadores que estavam lá, tínhamos um bom grupo, um bom plantel. Começámos com o António Veloso e depois passámos para o Jorge Paixão, e o Jorge Paixão ensinou-nos tudo. Para nós os jovens, que ele tinha muitas conversas particulares connosco, e ensinou-nos tudo, quase tudo o que havia para nos ensinar. E a época seguinte foi espelho disso, né? As coisas correram bem, estava mais relaxado, mais maduro, com 20 anos a jogar na Segunda Liga, que era ótimo, ia jogar a titular, e era bom, porque o clube precisava, não tinha dinheiro para ir buscar outros jogadores, tinham que apostar nos jovens e nós jovens tínhamos que agarrar a oportunidade. Ficas mais um ano depois no Belenenses, mas a meio da época segues para o Beira-Mar, que também está aqui, apresentado aqui com várias camisolas por onde passaste, vamos passar um pouquinho por todas, mas segues para o Beira-Mar, meia época e depois mais uma temporada. Depois dessa época bem conseguida, a primeira como sénior no Belenenses, esperavas ser emprestado ao Beira-Mar? Não. Eu, por mim, entre aspas, achava que ia demorar a chegar à Primeira Liga, não achei que fosse tão rápido, porque a ascensão foi muito rápida. E as coisas estavam a correr bem, em termos individuais, em termos coletivos não estavam a correr muito bem, mas com os problemas financeiros que havia na altura, para ir para o Beira-Mar também na altura não estava bem em termos de classificação, e apareceu a oportunidade e eu disse, vou aproveitar, né? É um sonho de qualquer jogador. Primeira Liga. Primeira Liga. Mas apesar desse estar na Primeira Liga, depois na segunda época, o fruto dos problemas do Beira-Mar acaba por descer de divisão. Até hoje não sabemos como é que conseguimos descer de divisão. Sabemos algumas partes, mas com o plantel que nós tínhamos, com o investimento que foi feito, foi complicado descer de divisão. Sentes-te impotente, sentes que falhaste uma missão, né? Mas em termos individuais, consegui sempre aproveitar. Mas foi triste, né? Porque o Beira-Mar não foi um bom clube e uma cidade que gostei muito de lá estar. Prejudicou-te essa descida de divisão, porque depois sais emprestado novamente do Belenenses, mas vais para a Roménia, para o Petrolul. Acreditas que se a época do Beira-Mar fosse melhor conseguida, poderias ter continuado na Primeira Liga? Sim. Também tive propostas para continuar na altura na Primeira Liga, mas em termos financeiros, né, que também na altura também olhei para isso, aproveitei e tinha a curiosidade. O Petrolul jogava a Liga Europa, também era um objetivo de carreira, né? Fizeram a proposta e agarrei. Não correu
Primeira passagem fora de Portugal, né? Não estava preparado também. Não estava preparado. Não é nada igual, é tudo diferente. A língua, a comida, fuso horário. Não tens amigos, entre aspas, né? Sais aqui, vais almoçar com os amigos, vais para casa e estás bem. E ali não, foi a primeira vez fora de Portugal e custou. Como é que era a tua vida na Roménia? Uma cultura totalmente distinta e ainda é bem longe. Sim, mas fiquei surpreendido pelo país que encontrei e pela organização do clube, que as condições eram excelentes, um estádio que tinha sempre 15, 20 mil pessoas e adorei a experiência, tive de jogar com o Swansea, grandes jogos com o Steaua, né? O Steaua era o Steaua na altura, né? O Steaua que é hoje em Agora dia. fragmentado, também como o Belenenses. Como o Belenenses, exatamente, mas gostei muito. Apesar de não ter conseguido impor-me em termos futebolísticos, em termos de desfrutar e conhecer uma cultura nova, até falo romeno, né? Gostei tanto do país que aprendi a falar romeno. E são mentalidades muito diferentes em termos de ver o futebol, o que o jogador pode e não pode fazer, é muito diferente, totalmente. Uma aprendizagem, como acabaste novamente de referir, que te volta a transportar para o Belenenses, mais uma temporada, também 34 jogos, quase todos os jogos da equipa e 6 golos, mais uma boa época em termos pessoais para ti no Belenenses. Foi sem dúvida a melhor época que fiz no Belenenses, né? Foi uma época que começou de uma maneira, ficou meio estranho no meio e no final acabou muito bem, né? Que conseguimos o apuramento para a Liga Europa, um regresso a casa, né? Não foi fácil, mas tínhamos um bom grupo. Não tínhamos um bom grupo, tínhamos ali quase uma família. Tanto que se via nos jogos que ganhávamos 1-0, mas as pessoas diziam, se eles marcaram já não vão sofrer mais. Porque era uma união, e foi um sacrifício essa época, né? Entre aspas, porque foi a época que comecei a jogar extremo e não sabia o que era jogar extremo. E eu dizia, ir atrás do lateral, ir para a frente, ir para trás, isto não é para mim, quero estar lá à frente e esperar pela bola, né? E fiz o sacrifício que no final correu bem e soube muito bem. E depois, na temporada seguinte, prossegues no Belenenses, mas há um convite para rumares ao Al Faisaly da Arábia Saudita. A pergunta é, como é que se recebe um convite a dizer, olha, vem jogar para a Arábia Saudita? Foi meio complicado receber esse convite, foi meio tribulado mesmo, porque eu tinha começado a época, né, a titular, e fiz todos os jogos da fase de apuramento, né, para a Liga Europa, portanto conseguimos entrar na fase de grupos, e quando íamos jogar fora, já não me lembro onde é que acho que era a Polónia, já não me lembro, e na noite antes recebo um convite do Al Faisaly, em termos financeiros muito bons, né, mas em termos de projeto de carreira não era aquilo que eu queria no momento, e sentei-me com o treinador na altura, e falei com ele e disse, Missa, tenho esta proposta, não sei quais são as ideias do Missa, não digo que o Missa tem que prometer que vou jogar sempre, mas quero saber se vai ser de igual para igual ou o Missa não conta comigo. Peço essa transparência porque não quero mais à frente estar aqui em novembro e dizer tive uma proposta da Arábia Saudita muito boa e estou aqui nem jogo. O meu treinador na altura foi mais ou menos direto comigo e eu optei por ele. Também era uma proposta vantajosa para o clube. E acabei por embarcar na aventura da Arábia Saudita. Se na Roménia já era diferente, na Arábia Saudita então? Totalmente diferente. Hoje em dia já se viu muitos jogadores brasileiros, portugueses, treinadores na Arábia Saudita, mas na altura não havia. Tive a sorte de estar com o Balbo, que jogou comigo no Beira-Mar, e foi muito complicado. Foi muito complicado porque estávamos numa cidade em que não havia quase nada, distrações, nada. Vivíamos num hotel e a cultura, as pessoas todas tapadas, não podia cortar o cabelo da forma que eu queria. Na altura, que eu lembro que até houve um jogador que teve que cortar o cabelo a zero para jogar, porque senão não jogava. As tatuagens, eles não gostavam. É muito diferente a cultura ali. Situações caricatas, algumas? Muito caricatas. Ali havia situações muito caricatas mesmo, mas a melhor foi uma que eu causei, tinha vindo a Portugal e tinha cortado o cabelo e esqueci-me que não podia. E na altura eu fazia uma crise e cortava muito de lado. E eles já me tinham avisado. Eu chego lá
Ele disse, pá, não vais poder jogar assim. Eu não vou. Ele disse assim, o presidente disse, pá, se tu não jogares este jogo, vou dar uma multa, pá, tu estás mesmo tramado comigo. E eu, ok. Eu disse, presidente, não se preocupe que eu vou jogar o jogo. Ele disse, eu quero ver. Eu durante a semana falava com os jogadores, e como é que eles fazem? Pintas aqui como uma graxa, para o cabelo parecia que tens cabelo e tudo mais. Fui e pintei e disse, não está aquela coisa. Eu lembro, como é que um jogador joga quando tem a cabeça partida? Com a cabeça ligada. Eu vou, falo com o médico, enrolo. O árbitro vai. Tinha um pouco de betadine só para enganar, ele vai. No treino, ele disse, ok, passa. Que eles iam investigar sempre, eram unhas e o cabelo para ver. Ele disse, está com a cabeça partida. No meio do jogo, num cabeceamento, cabecei e a ligadura sai. Mas ali no calor do jogo, nem me lembrei daquilo. Depois o árbitro veio e disse assim, só me enganas mais esta vez, não me enganas mais. Não jogues mais com o cabelo assim. E depois tiveste de cortar o cabelo para o próximo jogo? Depois cortei a zero e já deixei andar, já nem me chateei mais. E a alimentação, tudo mais, estando num hotel também facilitava-vos um pouco a vida? Não, a alimentação nós íamos sempre comer fora. Não tínhamos uma alimentação de jogador profissional, porque até era complicado. Temos naquele país e comíamos sempre o mesmo. Durante 9 meses ou que era, comíamos sempre o mesmo almoço. Ao jantar íamos variando, mas era muito aborrecido. Custou muito estar ali, longe da família, depois não podes receber visitas. Sim. E para eles Natal, como são muçulmanos, não festejam. Para nós é a oportunidade. E para eles não nos queriam deixar vir no Natal, porque não fazia sentido para eles. Mas não entendiam a nossa parte. Eles também não estavam na altura preparados para os estrangeiros. E hoje em dia estão mais. Tanto que hoje em dia os estrangeiros vão para lá, vivem no resort e nós vivemos num hotel, em que víamos 7 carros a passar durante o dia e um calor descomunal e passávamos o dia todo a ver futebol. Pois. Não havia outra coisa para fazer. Com comentários árabes devia ser interessante. Mas mesmo assim, apesar de teres ficado um pouco relutante face a essa ida para a Arábia, acabas por depois voltar ao Belenenses, à Casa-Mãe, 2016-2017, que acaba por ser também o teu último ano ligado ao Belenenses. Com alguns problemas que já lá vamos, mas foi difícil a decisão de deixar o teu clube, a tua casa, durante tantos anos, apesar dos empréstimos? Foi difícil porque uma coisa é saber que vais, mas se houver oportunidade para voltar, tu voltas, né? Outra coisa é saís, bateres com a porta e sabes que não vais voltar ou tão cedo ou nunca mais. Isso não deves dizer nunca no futebol, mas sabes que não vais voltar. Não há aquela ligação. Me custou muito porque tudo o que tenho hoje como pessoa, nesse formou-me, deu-me muitas oportunidades. E todas as pessoas quando se lembram de mim, não se lembram ou do Sub-21 ou do Beira-Mar, lembram sempre do Belenenses. Associam-me sempre ao Belenenses. E é um clube que está marcado em mim. Magoado com algumas pessoas ou foi tudo pacífico? Sim, se disser que não estou magoado com algumas pessoas, estaria a mentir, né? Mas com o clube em si, não. Com o nome Belenenses, a estrutura Belenenses, mas algumas pessoas magoado, sim. Tiveste um problema muito badalado com os adeptos azuis, na sequência de um jogo, ali as imagens são públicas, toda a gente as viu na altura, foi muito falado. Como e porquê consegues encontrar explicações? Até hoje, não entendo, quer dizer, entendo algumas partes, outras partes não entendo, e pergunto porque que era eu, né? Um rapaz formado no clube, que deu sempre tudo pelo clube, né? E sempre estive ali, fiz quase os jogos todos, né? Foi uma situação complicada. Já vinha do passado, do tempo da segunda liga, em que fui proteger um companheiro de equipa, em que iam agredir a mãe dele e fui proteger no sentido de não de bater em alguém, mas de separar. E desde aí marcaram, né? E mesmo na época que eu volto da Roménia, fizemos uma reunião para pedir desculpa aos adeptos. Eu disse, não tenho que pedir desculpa. Não fiz nada, não tenho que pedir desculpa. Eu disse, faz isso porque senão os assobios vão incomodar-te a ti e aos teus colegas. Eu disse, a mim não me incomodam. Se nós não conseguimos jogar com os assobios, não estamos aqui a fazer nada. Mas a pedido dos meus companheiros de equipa, preferimos. Eu pedi desculpa de uma coisa que eu não fiz. E essa semana foi, a última semana,
Foi uma semana. Já vi um filme que chama-se o dia Mais Longo. Essa foi a semana mais longa da minha vida. Também marcada essa saída do Belenenses também por alguns comportamentos racistas por parte dos adeptos. É difícil conseguir encarar isso? É difícil nos dias de hoje. Estás a lutar por um clube, por um símbolo. Se jogas bem, se jogas mal, se jogas mais ou menos, acontece. Mas não te pode faltar atitude. Né? E acho que isso eles nunca me podiam apontar. E no final do dia estamos todos a lutar pelo mesmo. Eles a apoiarem para o clube subir e nós dentro de campo a lutarmos para o clube subir. E receber, se for da equipa adversária, ok, para destabilizar. Mas estás a jogar em casa e teres comportamentos racistas e ser subiado pelos teus adeptos, é complicado, não é fácil. Sentias-te isolado ou nessa altura Rui Pedro Soares estava contigo, a equipa estava contigo ou foi mesmo Abel Camará contra o mundo? Não, eles estavam comigo e apoiavam, mas depois cada um segue a sua vida, né? Depois eu vou para casa, eles vão para a casa deles, têm a família deles, eles esquecem o assunto, né? Um pode ser mal uma vez ou outra, mas no final do dia era eu sozinho. Eles apoiavam, ajudavam, mas no final do dia era eu com os meus pensamentos e era eu criticado e era eu o foco. Né? E não era fácil, mas eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte e raramente ia abaixo. E consegui aguentar. E depois, em 2018, de certa forma, para limpar também o que aconteceu no Belenenses, 3 países diferentes, no Pafos, do Chipre, no Cremonese, que está aqui também representado, a Itália, e ainda no Cazaquistão, no Irtish, estou a dizer bem, Irtish. Pavlodar. É aqui uma volta à Europa, não é? Mas aqui uma grande volta, Cazaquistão já é um pouco afastado, mas ainda para as competições europeias, ainda a Europa, como é que foi esse ano? Cheio de aventuras e de experiências novas, não é? Não foi, faltou-me estabilidade porque no Paves as coisas eram um projeto um projeto bom, mas só que o clube ainda não estava preparado e foram buscar, tínhamos 14 jogadores de 14 nacionalidades diferentes. Imagina o balneário como é que era, né? Para nós comunicarmos. Uns falavam inglês mais ou menos, os outros só falavam a língua deles. E depois havia ali um monte de grupos. Os que falavam francês, os que falavam russo, e estávamos ali os que falavam espanhol, que eu dava melhor que os espanhóis, apesar de não falar. E foi complicado. Não foi bem estruturada a época, tanto que em janeiro depois querem fazer uma reorganização e eu vou-me embora. Para o Cremonese. Vou para o Cremonese. Um clube que falámos há pouco antes da entrevista, que te deixa excelentes recordações. Sim, para mim, sem dúvida, dos melhores clubes que eu já passei. Apesar de ser Série B, um clube de uma cidade pequena, muito bem organizado. Às vezes nós vemos clubes em que tem muita gente a trabalhar, mas quando queres tratar de alguma coisa, ninguém faz. Mas ali não, tinham 7, 8 pessoas que trabalhavam o dia inteiro, estavam disponíveis para ti, as viagens de autocarro, muito bom. E o estádio, fabuloso. Os adeptos, desde que eu cheguei, eles gostavam muito de mim. Mas também, lá está, ainda há dias estava a falar com um amigo meu e vamos a falar de épocas desportivas. Às vezes as épocas não correm bem por culpa tua, meia culpa com o treinador e outras situações que fazem com que a época não corra bem. Claro. Não podes dizer só a culpa é minha, não é só tua. E na altura que eu cheguei, tínhamos para aí 4 ou 5 avançados, mas jogávamos com 2 avançados. Disse, ok, vamos experimentar, vamos ver. Não falava a língua, não entendia. Os outros avançados também não me diziam o que a comissão gostava, claro. Era concorrência. Claro. Mas fui aprendendo e na altura comecei a jogar, o treinador é despedido. E o treinador é despedido, o diretor desportivo gostava muito de mim, vai-se embora com o treinador. E vem outro treinador e não joguei mais. E fiquei triste, tenho mesmo uma mágoa porque acho que sentia que era ali que ia ganhar a estabilidade, precisava. E depois no Irtish, esta camisola, certo? Pavlodar, é essa. É. Uma experiência, julgo eu, à imagem do que foi na Arábia Saudita, tudo completamente diferente. Muito diferente. Muitas horas de avião para lá chegar. Quando chego lá, esta é caricata, quando chego lá, vejo um miúdo, né? Sou eu, representante do clube e tudo mais. Eu digo, ok, não há problema. E como é que vamos fazer? Ele disse, primeiro ele disse, vamos dormir aqui e amanhã vamos.
Depois ele mexeu no telefone para a maior e disse, não vamos embora hoje. Aí vamos como? Ou vamos de comboio ou vamos de avião. Eu disse, avião? Eu disse, pá, já não temos voos, cá vamos de comboio. Eu disse, pensei, um Alfa, com aquelas camas para dentro. Eu disse, ok, quantas horas são de avião? São de comboio. São 6. Eu disse, ainda é longe. Ok. E no final do dia vamos de carro e táxi. E quando nós estamos à espera do táxi, assim, com estas malas e tudo mais, pá, mas dá um jeito, estica-se ali atrás. Os táxis não são iguais na Europa. Eu, já vais ver. Eu já vais ver, ok. Eu chego ali, chego ao táxi, tem um casal cá atrás e tem um gajo com a cabeça no tablier. Tu vais no carro. Eu disse, como é que eu vou com estas pessoas? Eu disse, porque tens que ir, tens os seus exames médicos e tudo mais. Eu digo, não, fiz para aí umas 10 horas quase de carro. Depois o casal saiu ao meio do caminho e quando o casal sai acordou o outro e afinal estava bêbado. Eu até chegar ao clube viajei assim. Não deve ter sido a única situação caricata. Não. Há muitas ali no Cazaquistão. Mas era um clube organizado, vivíamos no género de um hotel em que descíamos as escadas. Tinha a companhia do Rodrigo António, que tinha jogado comigo no Belenenses, e do Uxê, que também conhecia já de amizades em comum. Então andávamos ali no sintético, fazíamos às vezes para jogar fora 5 horas de viagem, às vezes avião mais autocarro, ou só autocarro, e as viagens ali custavam muito mesmo. Pois, na época seguinte ficaste ali pertinho, na Turquia, não é assim tão longe, no Elazığspor, não é fácil a pronunciar, está também aqui representado na mesa, com a marca mítica Loto. Como é que foi este ano? Segunda Liga Turca, até uma liga até competitiva, como é que correu para ti? Não foi fácil também, não foi fácil porque acho que até bateu o recorde de transferências, porque eles tinham problemas financeiros e muitos jogadores foram embora em janeiro e foram buscar 18 ou 19 jogadores no último dia do mercado. Ou seja, estávamos um plantel. Estávamos no escritório, olha, parecido com este, e era prémios de assinatura a passar, contratos a passar para ali, uma confusão. Depois o clube já não estava bem em termos de classificação. E eu cheguei ali, temos 12 jogos. E o mercado turco é um bom mercado. Se dos 12 jogos eu fizer 10 mais gols, é bom. Depois, quando chegámos para falar com o treinador, éramos para aí 5 avançados e ele só jogava com 1. Ele depois viu nos meus vídeos e disse, também jogas a extremo. Eu disse, também jogo a extremo. E eu tenho que jogar. Deve de ser, não é? Tenho que jogar. E na altura, eles só podiam jogar com 6 no 11 titular. 6 estrangeiros, sim. 6 estrangeiros e 2 no banco. E não éramos para aí 10 estrangeiros, o que era? Ficávamos sempre 2. 10 ou 11 estrangeiros, ficávamos sempre 3 de fora. E no início não ia para os jogos, porque eles já conheciam os outros estrangeiros de jogar naquele campeonato. E eu era o único dos reforços que vinha do Cazaquistão que ninguém conhecia. Ou seja, não me davam, viam no treino e tudo mais, mas não davam o devido valor. Depois chegou um treinador, cheguei a falar com os treinadores e tudo mais, a pedir a minha oportunidade, porque sentia-me bem e sentia que podia ajudar. Assim, vai ser a tua oportunidade. Eu disse, ok. E quando me deram a oportunidade, não sei mais. Os últimos 6 jogos joguei sempre, com assistências, e achava que ia conseguir algo bom na Turquia. Não acabou por não acontecer. Aconteceu o convite do Machin Sazi, do Irão, no início já desta época, mas as coisas acabaram por não ser aquilo que prometeram e acabaste por sair. Sim, já era para aí 15 de agosto, 2 anos de contrato, vou fazer 30 em janeiro. Achei que era uma boa oportunidade para fazer uma última aventura no estrangeiro, antes de regressar a Portugal. Cheguei lá, as coisas não... Esses países árabes temos de ter sempre cuidado, né? Porque acabaram por não cumprir com o que tinham prometido e o tempo estava a passar e eu não ia ficar 2 anos agarrado a um contrato sem jogar, nós queríamos ir jogar e ter a competição e decidimos por mútuo acordo que ia-me embora e quando cheguei a Portugal os plantéis já estavam fechados
orçamentos já feitos e nenhum clube ou nenhum treinador consegue mandar um jogador embora em setembro. Sim. Nem eu aceitava ir embora em setembro, quanto mais um outro jogador, né? Claro. Portanto, agora tenho que aguardar pacientemente. Mas essa saída do Irão também teve algumas peripécias. Teve que o clube é uma comédia, né? Uma comédia, porque cheguei a treinar à parte, né? Basicamente é para tentar crescendas e tudo mais. E eu chegava ao treino para treinar à parte com música. Tinha a coluna, tinha música. E eu disse, nós estamos a tentar que este gajo esteja triste e ele chega aqui com música. Não é possível, não é possível. Entre outras coisas, né? Ficarem com o passaporte, não deixarem sair do país. Porque eu só queria o meu passaporte para me ir embora e eles não davam. Era complicado, Foi complicado. O que é que eles queriam com isso? Tirar o passaporte? Eles não queriam que eu me fosse embora e metesse na FIFA. Eles queriam que eu rescindisse antes de me ir embora. E eu disse, temos que chegar a um acordo. Graças a Deus, em 2 semanas, para ir embora, quando fui embora, eu disse, os gajos devem estar fartos de mim. E compram 2 passagens de primeira classe. Eu disse, queria ser mandado embora com estilo, né? Acabas por rescindir antes do fecho do mercado, o que torna um jogador livre. O que é que procuras para ti neste momento? Neste momento, procuro um clube com um bom projeto, com estabilidade. Acho que ainda consigo no sentido de espírito e mental, de aguentar mais 2 anos lá fora. Se não for o caso, se me aparecer um bom projeto aqui em Portugal, acho que também fico por aqui. Também já tenho saudades. Olhando para as seleções, vamos falar delas agora. És internacional jovem por Portugal, está aqui também esta camisola, e depois acabas por ser internacional A pela Guiné-Bissau. Achas que não daria para chegar à seleção A de Portugal? Na altura, quando eu fui convocado para a seleção de sub-21, tinha recebido 2 convocatórias. Tinha recebido da seleção A da Guiné-Bissau e tinha recebido da seleção sub-21. E fiquei ali com 2 convocatórias na mão e não sabia o que ia fazer. Na altura liguei para o Mr. Norton Matos, que é o selecionador da Guiné na altura, e expliquei a situação, né? Disse que em termos de carreira era melhor ir para a seleção sub-21 e se mais tarde não conseguisse alcançar a seleção A, que acontece, não como segunda opção, mas que ia-me entregar de corpo e alma para a seleção da Guiné. Eu acho que dava. Acho que hoje em dia já vemos jogadores de equipas mais pequenas ou segundas ligas do estrangeiro irem à seleção A. Mas na altura era mais complicado. Eu sempre acreditei em mim, nunca duvidei das minhas capacidades. Com um pouco mais de sorte e mais empenho também, acho que dava para chegar. Quando é que decidiste que era o teu momento de aceitar o convite da Guiné-Bissau? Quando comecei a época com o Júlio Velásquez, ainda se falou que o Fernando Santos andava a observar-me e tudo mais, mas entretanto tenho uma lesão e quando não volto aquele Abel e sai a convocatória e nem nos pré-convocados estava. Aí disse, vou aproveitar. E na altura também o treinador da Guiné falou comigo, apresentou o meu projeto e falou-me da situação da CAN. E como um europeu, né? Sim. Acabei por aceitar. Chegaste a ter algum contacto com o Fernando Santos ou isso nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Ok, estamos a chegar ao fim da entrevista, mas ainda temos aqui algumas perguntas. O melhor momento da tua carreira? O melhor momento da minha carreira, o primeiro gol da Primeira Liga, contra a Académica. Lembras-te como é que foi? Lembro-me que estávamos aí a 1-0, foi um gol de 35 ou 40 metros. E aquele foi mesmo a vontade que fez a bola entrar quando entrou. E o pior? A saída do Belenenses. Por tudo o que já falámos aqui. Treinador mais marcante, assumo que talvez tenha sido o Rui Jorge, mas se não foi... Rui Jorge. Porquê? Porque o Rui Jorge ensinou-me a parte do futebol e a parte humana e muitas das vezes quando estou a falar com os jovens, falo e lembro-me sempre dele, da forma como ele falava e como transmitia as ideias e acho que é um modelo a seguir.
Melhor jogador com quem partilhaste o balneário? Filipe Teixeira, no Petrolul, sem dúvida. Agora, a última pergunta para muitos convidados. A mais difícil, vamos ver se é para ti. Quem é o Abel Camará fora do futebol, fora dos relevados? O Abel Camará, fora dos relevados, é uma pessoa muito engraçada, sempre bem disposta, amigo do amigo e com muitos princípios. E gosta muito de desafios. Sou uma pessoa mais tranquila, gosto de jantar fora, mas também gosto de estar no conforto de casa, estar com a minha mulher e a minha filha. Certo. Abel, não há mais perguntas, não sei se queres dizer mais alguma coisa, passar alguma mensagem a alguém, podes aproveitar aqui. A única mensagem que eu quero passar é para os jovens. Eu acho que têm que aproveitar o momento que estão a passar e agarrar as oportunidades, porque quando nós olhamos, hoje em dia tenho 29 anos, não podemos olhar para trás e nos arrepender. Sempre que fomos para um jogo ou tomamos uma decisão, não podemos ter medo. Porque o pior sentimento é olhar para trás e dizer podia ter dado mais ou podia ter feito mais. Tens esse sentimento? Em algumas ocasiões tenho e não é bom. Portanto, temos sempre que olhar e dizer fiz o correto. Fica a mensagem de Abel Camará. Abel, muito obrigado pela tua presença. Eu. Muita sorte para o futuro, certamente ainda traz mais uns bons anos de carreira pela frente, ainda estás apto, ainda estás muito capaz e com idade para poder ainda brilhar em vários campeonatos. Obrigado por teres aceitado o convite, por teres estado aqui no Conversas da Bola e assim fechamos mais um episódio, este com Abel Camará, um histórico do Belenenses, agora à procura de clube, já sabe que nos pode acompanhar através do Facebook, no Mel, na Nós e também na Rádio Iris.